Olá, queridos! Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então, a gente aqui no nosso canal, eu quero dar muitas boas-vindas a você que está chegando pela primeira vez, mas também saudar você que é um atraído, que faz parte do nosso canal, que está aí com a gente, vivendo essa experiência com a Palavra de Deus, desejando se aprofundar no conhecimento, na vida de Deus e nas coisas do Senhor. Espero, realmente, de todo o meu coração, que esteja sendo frutuoso para você, que tudo isso esteja te ajudando a caminhar. Bem, vamos lá. Hoje, então, sábado para nós. Então, esse sábado, a gente tá no livro do Êxodo e a gente vai ver que o povo já saiu do Egito. Então, eles saíram, mas saíram a custo de o cumprimento da promessa de Deus, de preservá-los, mas saíram ao custo de os primogênitos todos do Egito terem morrido, né? Então, o Senhor, ele fez com que eles saíssem num recurso de... Como que eu vou dizer? Num recurso de chocar, escandalizar, de aterrorizar, vamos dizer assim. Aterrorizar os egípcios, porque imagina eles acordarem de manhã e todos os primogênitos terem morrido, desde o filho do faraó até os animais. Então, o Senhor aterrorizou o Egito, né? E isso fez o povo perceber o grande poder de Deus, mas também perceber até o que Deus é capaz de fazer por amor a eles e para salvá-los. Então isso também gera uma marca naquele povo, né? Porque, claro que a gente não vai esperar hoje que Deus extermine os nossos inimigos. Isso também tem uma forma de se enxergar e era uma forma de viver naquele tempo. Hoje, até porque Jesus fala que a gente não deve desejar o mal dos inimigos, a gente entende que não é desejar a morte dos inimigos, mas Deus, ele sempre dá um jeitinho de colocar os inimigos no lugar dele, por isso que ele vai dizer que os inimigos serão postos como escabelo debaixo dos pés, porque os inimigos sempre serão subjugados, assim como o maior de todos os inimigos, que era o demônio e a morte eterna de padecer no fogo do inferno, ela foi vencida, porque todos os inimigos Deus vai subjugando. E aqui, outra coisa importante que eu me lembrei agora para dizer, a gente não está falando de inimigos como pessoas, né? Mas a gente está falando de inimigos como era a escravidão no Egito, inimigos como a morte, inimigos como as doenças, como Jesus vai falar no Evangelho que estava curando. Então, é esse inimigo como entidade, não como pessoa, mas como entidade, libertação, cura, escravidão, entende? Então ele vai nos libertando e vai subjugando esses inimigos. Então eles saíram debaixo da promessa, né? Pela promessa de Deus. Então eles saíram do Egito. O Senhor prometeu e cumpriu, prometeu que tiraria eles do Egito, que chegaria a hora e o momento, que passaria um tempo, teria um projeto e um caminho, e agora eles saíram, chegaram lá, venceram, saíram pela graça de Deus. E aí vai dizer que eles tiveram que sair às pressas, porque eles foram expulsos basicamente do Egito. Então eles saíram catando coisas, assim, o pouco que tinham, pediram aos judeus algumas coisas de ouro, né, para poder oferecer sacrifícios, os egípcios, quer dizer, pediram aos egípcios algumas coisas de ouro para oferecer sacrifício a Deus no deserto, como o Senhor havia os mandado, e eles acabaram saindo com o pão sem ter fermentado. Aqui também vai criar a tradição de comer o pão sem fermento, porque eles pegaram o pão sem ter sido fermentado para levar, e aí vai começar a tradição do pão sem fermento. Aqui também vai falar da questão que o Senhor velou com eles, ficou com eles durante toda a noite. A noite, na Sagrada Escritura, fala o momento e o tempo da tribulação, o momento da dificuldade. Por exemplo, São João da Cruz vai dizer, né, o poema da noite escura, quando a pessoa está sofrendo, ela está passando por uma noite escura. Quando a pessoa está sofrendo, ela está passando por uma noite, por uma treva. Treva é noite, né? Então, o Senhor velou aquele povo durante a noite.
para a gente entender que o Senhor também está com a gente durante as lutas, durante as noites, durante as tribulações, as dificuldades e essas situações que a gente acaba passando. Mas Ele está conosco ali, velando, ajudando, sustentando a nossa mão, nos conduzindo. E vai dizer que Ele convidou os israelitas a velarem com Ele essa noite santa, em memória por todas as gerações. Então aqui também é a base, é o texto que vai falar, que vai dar a base para a nossa vigília pascal, que a gente faz a vigília pascal como um memorial dessa noite santa, de velar a noite toda com o Senhor, que depois vai ganhar um novo sentido, como os discípulos que estavam velando, esperando o Senhor que ia ressuscitar, a Madalena que vai ao sepulcro, toda essa dinâmica vai ser acrescentada depois. O Salmo responsorial vai dizer para nós, deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Então é um convite da palavra de Deus para nós, para bendizermos o Senhor, para agradecermos o Senhor pelas maravilhas que Ele faz no meio de nós, agradecemos o Senhor pelas coisas boas que Ele realiza, agradecemos o Senhor pelas suas obras, agradecemos o Senhor por aquilo que Ele faz, que tudo que Ele faz é sempre bom. E Ele já nos libertou da morte eterna, já nos libertou da condenação, já nos livrou da escravidão do Egito. Então a gente tem que agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Talvez você esteja esperando um cumprimento de uma promessa de Deus hoje. Está esperando alguma coisa da parte de Deus. Mas você pode agradecer por aquilo que Ele já fez. Ao longo desse caminho, agora você está esperando. Agora você está numa dificuldade. Mas Ele já fez coisas. Então dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Bom porque Ele já fez. Bom porque Ele sempre faz. Então aí a gente vai entrando na dinâmica de agradecer sempre ao Senhor. E o Evangelho vai falar que os fariseus, essa contraposição em primeiro lugar, que os fariseus, eles queriam matar Jesus, e Ele vai sair da cidade. Então aqui tem um elemento importante. Às vezes pessoas querem nos matar, nos perseguir, falarem mal de nós. E a gente tem um ímpeto e um desejo de querer bater de frente, de querer confrontar, de querer tirar satisfação. Olha o que Jesus está ensinando. Ele saiu porque Ele sabia que ainda não era a hora dele se entregar. Então, não é no calor do momento, não é na hora que o sangue está quente, que vai levar a briga, que eu devo resolver os problemas. Mas eu devo buscar resolver os problemas no tempo que foi de Deus. Vai ter um tempo para conversar, vai ter um tempo para falar, vai ter um tempo para resolver. Então não resolva de cabeça quente, acabou de escutar uma fofoca de alguém que falou mal de você e já vai lá tirar satisfação. Não. Calma, respira, reza, reflete e depois você vai resolver. Se for preciso resolver também, porque às vezes tem coisa que é tão bom ignorar e deixar para lá. Tem coisa que é tão bom e tá bom, isso, passou, beleza, ó, tranquilão. Então assim, aquilo que precisa ser resolvido, resolva não no ímpeto e no impulso da briga, mas no discernimento para que seja algo bom. E tem coisas que é só deixar passar. Deixa passar. Também, nesse evangelho vai falar que grandes multidões estavam seguindo Jesus e Ele curou a todos. Isso me chamava atenção porque Jesus ele sempre cura aqueles que o seguem. Ele vai curar. Talvez, não a cura, porque isso é complexo falar, porque também de repente você pode pensar, poxa, eu tô caminhando com Jesus há tanto tempo e Ele não me curou de alguma coisa. Mas talvez, aqui a gente não está falando só de curas físicas, né? Mas a gente está falando de cura interior, cura na caminhada de fé. Porque às vezes você pode ter um problema físico que você quer muito que Jesus cure. Mas Ele às vezes não vai curar você nessa questão física, mas Ele vai te curar na fé, de saber que você precisa estar com Ele independente dele te curar. Isso é interessante, que eu me lembro do The Chosen, porque no The Chosen, Tiaguinho é tratado como... Ele tem um problema na perna, ele é meio coxo, né? E aí ele vai perguntar a Jesus, por que você não me cura? E aí Jesus vai dizer pra ele, porque eu preciso que você me siga, independente de eu te curar. Então, às vezes, essa é a maior cura. É você entender que você está com Jesus não porque Ele pode fazer algo em você, mas porque Ele é. Ele é o sentido da sua vida. Ele é o melhor que podemos ter. Então, é nesse caminho que a gente deve ir. Por isso que eu estou falando aqui, que Ele curava a todos, mas não necessariamente curas físicas, não necessariamente a cura que a gente está pensando ou desejando, mas Ele vai fazer sempre do jeito que Ele quer, do jeito que Ele sonhou. E o projeto de Deus e o plano de Deus é sempre melhor do que o nosso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.